Bom, vamos lá. Então, tô fazendo essa live hoje na verdade, depois de ontem, que ontem eu não fiz a live, né? Por motivos, enfim, que eu não consegui fazer. Então, vou fazer a live hoje, principalmente não só sobre as perguntas e respostas que o pessoal perguntou, mas eu queria falar sobre um assunto que eu assisti uma palestra agora à tarde, uma palestra muito bacana. Deixa eu dar oi para todo mundo que tá chegando. Se você quiser falar de onde você tá falando, bem bacana, que lugar você tá falando, enfim. Então a gente vai falar sobre sono. Esse vai ser o assunto de hoje. Vou fixar aqui. Deixa eu dar oi para todo mundo. Pronto, vamos lá. Então, assim, uma live que não estava muito planejada, então eu não espero muita gente. Mas vamos lá. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre algumas perguntas que o pessoal fez, que eu respondi nos próprios stories, mas eu queria falar um pouquinho sobre sono. Então hoje, à tarde, né, eu assisti uma palestra aqui em Austin com o professor Matthew Walker. O professor Matthew Walker, ele é... Boa noite, tudo bom? Perfeito. Então, o professor Matthew, ele é professor da Universidade na Califórnia, em Berkeley, e ele é talvez ele é o maior estudioso na área do sono. Ele estuda, tem um livro que se chama Por que Dormimos, que é um livro que foi traduzido e está traduzido em português. Querida, muito obrigada, viu? Gratidão. Então, esse livro está traduzido em português, é um livro que vale a pena ler. Eu li o livro do professor Matthew há um tempo já, e ele fala sobre o sono, então, por que dormimos? Ele falou bastante sobre Alzheimer, que é o que eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas falam que Alzheimer é genético. E Alzheimer tem um componente genético, né? Mas a grande maioria dos casos não tem nada a ver com genética, tem a ver com o ambiente. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o sono, sobre Alzheimer e sobre o que o Matthew fala. Eu acho que uma pergunta bem legal que a gente tem que responder, e essa live vai ficar gravada para ficar no YouTube, é o que é o sono, né? As pessoas não têm muita ideia para que serve o sono, por que existe o sono, por que a gente dorme. Isso é a pergunta que ele responde no livro, já que o livro chama Por que Dormimos. O sono, na verdade, ele nada mais, nada menos do que um estado de inconsciência do nosso corpo para se recuperar durante o dia. Então, se a gente parar para pensar, o sono, ele é fundamental para a recuperação durante o dia. Quem não dorme bem, ou seja, quem não tem um bom horário de sono, de dormir, de acordar e de manter, na verdade, um sono durante as duas fases, a gente tem duas, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, a gente tem duas fases de sono, e quem não tem essas duas fases de sono tem prejuízo não só em todo esse processo de recuperação, mas tem prejuízo na fabricação dos hormônios, tem prejuízo em várias outras funções do nosso organismo, porque o sono, ele não é um sistema de recuperação do cérebro, ele é um sistema de recuperação do corpo. O cérebro se recupera através do sono, então quem não dorme tem mais ansiedade, tem mais estresse, não consegue lidar, tem mais problemas mentais, tem mais alcoolismo, tem mais depressão. A pessoa que não dorme é a pessoa doente. As pessoas que têm doenças mentais têm problemas com o sono. Então, se você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão, se você tem um transtorno bipolar, se você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você provavelmente não dorme bem. A relação disso é muito, muito direta e ligada aos transtornos, aos distúrbios, às doenças mentais. Então esse é o primeiro ponto que ele fala. Segundo ponto, uma coisa muito interessante que muita gente nem sabe, por isso que eu vou falar aqui. A gente tem mais atividade cerebral
durante a fase do sono, porque a gente tem duas fases de sono, o sono não REM, que REM significa Rapid Eye Movement. Então, são os movimentos rápidos do olho, movimentos horizontais na grande maioria das vezes. Esses movimentos rápidos do olho, eles são então divididos nessa fase que a gente tem um movimento rápido do olho, que é o sono REM, e a gente tem uma fase que se chama sono não REM, que é a primeira fase do sono, onde esses movimentos são mais sutis, a gente não tem esses movimentos. Pessoas, ou seja, o que eu queria falar, que eu tava falando e voltei. Vou voltar e depois eu volto. Então, assim, durante a fase do sono REM, que é a segunda fase do sono, a gente tem mais atividade, tem 30% mais de atividade cerebral do que quando a gente está acordado. Isso o Dr. Matthew diz no livro dele. Então isso é muito interessante, as pessoas não têm essa ideia de que o sono, ele é algo de recuperação, de reparação, e ele é fundamental. Quem dorme cedo e acorda no meio da madrugada não tem essa segunda fase do sono REM, que é a fase de recuperação maior. Quem dorme tarde e acorda um pouco mais tarde, vamos dizer assim, a pessoa que dorme 3 da manhã e aí acorda 8, 9 horas da manhã, também não tem essa fase do sono. Então é muito importante que as pessoas entendam que essa quebra do sono, se o sono, a pessoa dorme 10 da noite e a pessoa acorda às 6 da manhã, é uma coisa. Se a pessoa dorme 10 da noite e acorda às 3 da manhã, perdeu a segunda fase do sono. Se a pessoa dorme às 3 da manhã e acorda às 8 da manhã, 9 da manhã, perdeu a segunda fase do sono. Então a fase de recuperação do sono é a segunda fase. Por isso que é importante dormir o tempo suficiente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, primeiro ponto, voltando lá, quem chegou agora, tem um monte de gente que já chegou agora, mas vamos lá, vamos conversar sobre o sono. As pessoas não querem saber sobre o sono, sabe por quê? Porque todo mundo dorme mal. E ninguém consegue melhorar o sono. Então, vamos lá. Então, coisas importantes. O sono, ele é um mecanismo de reparação do cérebro e do nosso corpo. A gente passa, no mínimo, 6 a 8 horas inconsciente. As pessoas não param para pensar nisso, mas elas estão inconscientes, porque quando a gente está dormindo, a gente está inconsciente. Na fase do sono REM, a gente tem a fase do sono não REM e a fase do sono REM. A fase do sono REM, nós temos a paralisação de todos os músculos voluntários do nosso corpo. Você sabia disso? O cérebro manda uma mensagem para nossa espinha dorsal, para nossa coluna, dizendo que durante o sono REM nós não vamos nos mexer. Por quê? Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Quando a gente está na fase do sono REM, que é essa fase do sono profundo, bem profundo, a gente sonha. Então, quem não sonha não tem sono recuperador. Isso também é uma outra coisa. É muito importante sonhar. Pode ser que você não lembre do sonho, pode ser que você não tenha uma visualização clara do sonho. Mas é importante que as pessoas sonhem. É muito importante que você sonhe. Então, nessa fase do sonho, o que acontece? Olha que interessante. Muitas vezes a pessoa sonha que tá caindo, muitas vezes a pessoa sonha que tá voando, muitas vezes a pessoa sonha que tá num prédio. Então, se a gente tivesse movimentos voluntários, por isso que o cérebro faz... A mãe natureza não fez nada à toa, pessoal. É a gente que deturpa, porque a gente tá num mundo completamente maluco, as pessoas estão completamente loucas. Mas o que acontece? A mãe natureza fez tudo perfeito. Então, quando você está na fase do sono profundo, o seu cérebro manda para o seu corpo uma mensagem que nenhum músculo voluntário vai se mexer, vai funcionar. Por quê? Porque se você está num sonho e você sonha que está num prédio, se atirando num prédio, você vai levantar, daqui a pouco vai até a janela e vai se atirar. Se você tá sonhando que você tá caindo, daqui a pouco você vai levantar, vai cair no chão e vai se machucar. Então, o corpo, ele manda um sinal para sua espinha, para sua coluna, dizendo que não é para você se mexer.
exceto os músculos involuntários. Então você continua com o seu coração batendo, seu intestino continua funcionando, você continua respirando, os músculos involuntários, exceto um músculo voluntário, que são os músculos dos olhos. Por isso que existe o movimento, que o movimento rápido, o movimento dos olhos não para. Você sabia de tudo isso? Olha que interessante. Isso tudo o Dr. Matthew falou um pouquinho na palestra, mas ele fala no livro dele. E eu comecei a me lembrar, por quê? Porque ele começou a falar e eu comecei a me lembrar. Então, quando a gente dorme profundamente, a gente tem sonhos, esses sonhos são recuperadores. Uma coisa bem interessante que ele fala no livro, que alguns hormônios, como por exemplo a testosterona, ela só é estimulada na sua totalidade, ela só tem aumento da sua produção com o sono REM. Se você não tem a fase do sono REM, você não vai produzir testosterona adequadamente. Ao contrário do hormônio do crescimento, que é na fase não REM. Ao contrário da insulina, que é na fase não REM. Então, todos os hormônios estão ligados com o sono. Uns numa fase, outros na outra. Tudo isso ele descreve no livro. Então, o que é muito interessante? Ele fala uma coisa muito bacana, que tem a ver com homens e mulheres também. Eu vou falar um monte de coisa, tá? E depois a gente, se tiver alguma pergunta, porque é um assunto espetacular, né? Bom, o que acontece? Homens relatam problemas de sono antes que as mulheres. As mulheres demoram muito mais tempo para relatar os problemas de sono. Por quê? Porque os homens sentem muito mais as alterações relacionadas à testosterona. Testosterona é o único hormônio do homem. As mulheres não têm testosterona no nível que os homens têm. Elas têm outros hormônios, elas têm o estrogênio, elas têm a progesterona e elas têm a testosterona. Mas a testosterona não é pro homem. Pro homem a testosterona é o hormônio. The one. Pra mulher não é. Então, como o homem só depende de um hormônio, quando ele começa a dormir mal, ele vai começar a ter mais sintomas. E ele vai procurar. Então, os homens procuram antes os médicos por distúrbios do sono. Eu sonho bastante. Muitas vezes lembro direitinho, durmo e acordo na madrugada, faço xixi e volto pra cama. Quem sabe esse horário que tu acorda, isso é bem legal, Maísa. Olha só que interessante. Quem sabe esse horário que tu acorda é o horário que tu tem que acordar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, olha que interessante. Todas as pessoas que acordam de madrugada pra fazer xixi têm um processo de detox muito ruim. Essas pessoas estão muito intoxicadas. Não se deve acordar para ir ao banheiro à noite. Não se deve, você não deve quebrar o seu sono para acordar. Então, duas coisas. A primeira, ou você precisa rever os seus horários de sono, porque daqui a pouco você acorda às 5 da manhã para fazer xixi. Acorde às 5 da manhã e comece a sua vida, porque acabou o seu sono. Ou a segunda, se você acorda 3, 4 da manhã, você não deveria estar acordando essa hora e você está extremamente intoxicado. Então é bom que você reveja todo o seu processo de detoxificação, porque você está com bastante problemas. Vamos ver aqui. Tá bem. Mas eu acordo uma vez para fazer xixi desde 9. Exatamente por isso que eu tô falando. Seu processo de detox está muito ruim desde sempre. Você tem algum problema? Buenas, vamos lá. Então, o que ele falou? Olha só que interessante. 2 trabalhos, vou colocar lá no meu grupo do WhatsApp, tá? 2 trabalhos bem legais. O primeiro, que pessoas que dormem menos, então pessoas que têm problemas com sono, são pessoas que têm maior risco de Alzheimer. Quem não dorme tem mais risco de Alzheimer. Ah, porque Alzheimer é genético, porque minha mãe tinha Alzheimer, porque meu pai tinha Alzheimer, porque o fulano tinha Alzheimer, porque eu não sei o que tinha Alzheimer. Não, querido, não é genético. Então, a gente tem, na verdade, um gene, ele fala sobre o gene, mas
a relação dessa genética é muito fraca quando a gente vai comparar os fatores ambientais. Então, se você não dorme bem, você com certeza vai ter algum transtorno e algum distúrbio relacionado à sua memória, à sua concentração ou um grau de demência. Eu levanto toda noite. Querida, vou falar de novo. Se você acorda toda noite para fazer xixi, você precisa ver os seus hábitos durante o dia e principalmente não tomar água de noite. Se você não toma água depois das 7 da noite, e você acordar para fazer xixi, você tá extremamente intoxicada. O seu corpo faz o detox. Quem não viu a live desde o início, eu vou falar de novo. O período do sono é um período de recuperação, de reparação, de desintoxicação. Então você precisa do período do sono para se desintoxicar, para se recuperar, para regenerar funções do seu corpo que foram utilizadas durante o dia e que precisam se recuperar para o próximo dia. Então, se o seu corpo está eliminando toxinas no período da noite, porque a urina é uma forma de toxina, o que acontece? Você vai precisar se desintoxicar no meio do seu processo de detox. E não é água, um copo d'água. É quem toma muita água de noite, porque tem gente que toma muita água de noite. Uma xícara de chá, uma xícara de água antes de dormir não é o problema. Só se você tiver problema na bexiga, né? Se você tiver uma bexiga hiperativa, enfim, tem que ver tudo isso. Mas se você não é aquela pessoa que urina de 5 em 5 minutos durante o dia, você não tem que fazer xixi também durante a noite. Porque de noite é um momento de dormir. O corpo é sábio, a mãe natureza é sábia. A mãe natureza fez o nosso corpo da maneira mais sábia possível. Não é para levantar para fazer xixi de noite. Se você tá levantando, você tá intoxicado. Ponto. Não tem o que fazer. Tem que tratar. Então, isso é bem importante. Voltando. Então, o risco de Alzheimer. Então, pessoas que dormem mal têm mais risco de Alzheimer. Então, é muito importante que você reveja o seu sono, que você reveja o seu processo de sono. Existe todo um processo de higiene do sono. Então, as pessoas precisam... O processo de higiene do sono, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, você tem que avisar para o seu corpo que você vai dormir. Isso é muito importante. Fale para o seu corpo que você vai dormir. Então, eu estou indo para a cama agora. Fale, pode falar em voz alta, não tem problema nenhum. Estou indo para a cama agora, eu vou dormir, eu vou me preparar para dormir. Então, assim, 1 hora antes, saia das telas, saia do celular, saia do computador, saia da TV, saia, ok? Saia 1 hora antes de dormir. Se você tem problema com sono, pior ainda, saia. Em casa, olha que interessante, aonde você dorme, não tenha luz de LED no seu quarto, nem de LED, nem no seu abajur, não tenha luz amarela. Ai, gasta mais o planeta, não sei o que, é luz amarela, não é luz branca no seu quarto. O seu quarto não pode ter luz branca. Então você vai utilizar a luz amarela no seu quarto, tá? Além disso, o que é importante? Não tenha no seu quarto nenhum aparelho de receptor de TV, de Wi-Fi, wireless, o que for. Não tenha no seu quarto, ok? Não tenha. O seu quarto é o lugar mais importante da casa. É o lugar que você passa mais tempo dentro da sua casa. O seu quarto tem que ser um santuário. Tem que ser tudo perfeito dentro do seu quarto. Deveria ser uma gaiola de Faraday. Quem sabe o que é? Se você não sabe o que é uma gaiola de Faraday, procure no Google. Você deveria dormir numa gaiola de Faraday. Então, todo tipo de poluição eletromagnética prejudica muito o seu sono. Muito mesmo. Então, não tenha nenhum receptor de TV no seu quarto, de internet. Não tenha.
Não carregue o seu celular no quarto onde você está dormindo, carregue o celular em outro cômodo e não durma. Se você dormir com o seu celular perto de você, você tem que dormir com ele no modo avião. Tá bem? Isso é bem importante. A poluição eletromagnética influencia diretamente o seu sono. As pessoas são umas antes de dormir com o celular ligado e são outras depois que o colocam no modo avião. Se você duvida, faça essa experiência. Tá bem? Então é muito importante. Aí as pessoas perguntam, né? Por que não se usa luz branca no quarto? Porque a gente tem que pensar, pessoal, uma coisa muito interessante. A gente vive num mundo completamente artificial. Completamente artificial. Tudo é artificial. A gente vive numa caixa de concreto. E, antigamente, a gente tinha o que de iluminação à noite? A gente tinha a luz da lua, que a gente ainda tem. A gente tinha tochas, fogueiras, né? A gente, enfim, tinha fogueira. Então, a gente vivia com a luz amarela, porque ó, fogo é amarelo, ele não é branco. E depois tinha o lampião. Quem é mais antigo ou quem morou fora, quem morou no campo, sabe que as pessoas utilizavam o lampião, que também é fogo. Vela, que também é fogo, amarela. E depois a gente teve a luz elétrica com lâmpadas amarelas. E tudo isso imita o fogo, que foi a nossa primeira forma, enfim, de luz. Se a gente não tivesse luz artificial, a gente não ligasse ali o interruptor da luz e tivesse luz, a gente iria dormir quando o sol se põe. Iria comer quando o sol se pôr. Ninguém come no escuro. Ninguém prepara comida no escuro. Então, coisas importantes que a gente tem que pensar. A gente deveria acordar com o sol raiando e a gente deveria dormir com o sol se pondo. Vamos um pouquinho mais. Se a gente tem fogo, a gente deveria acordar com o sol raiando e manter um pouco mais sem comer, com a luz de uma vela, de uma lâmpada amarela, um pouquinho mais e ir dormir. Que não iria passar de 2, 3 horas depois que o sol se põe. Então é importante lembrar que a nossa luz, a nossa visão, a luz branca, ela realmente atrapalha. A luz azul realmente também atrapalha. Então, das telas e das lâmpadas, a luz branca e a luz azul. Diminui a quantidade de luz vermelha, que é a luz que a gente realmente precisa para dormir. Então, é muito importante que as pessoas entendam que esse processo que a gente faz hoje de dormir, de ficar acordado com a luz ligada, de ficar na TV, no celular, vendo filme, série, comendo com a luz ligada, é um processo extremamente artificial e que prejudica demais o nosso sono. Então é muito importante que as pessoas entendam que a gente precisa ter hábitos, que não do homem das cavernas, a gente não precisa morar nas cavernas de novo e usar tocha, lampião, vela. Não. Mas a gente precisa respeitar algo que na nossa vida deveria ser ancestral, que são os horários em relação a quando o nosso ritmo circadiano, o nosso ciclo circadiano funciona. Quando a gente dorme 11 da noite, quando a gente dorme meia-noite, a gente não está respeitando algo que é extremamente importante, que é o nosso ritmo circadiano. E o ritmo circadiano, ele influencia os hormônios, ele influencia a nossa alimentação, ele influencia a nossa recuperação, ele influencia a nossa inflamação, ele influencia tudo. Então é muito importante que as pessoas entendam que existe uma necessidade de dormir bem. Talvez seja o processo de recuperação mais, vamos dizer assim, maior que a gente tem no corpo. Dormir. Então,
as pessoas querem suplementos para o fígado ficar melhor, para detoxificar o fígado. As pessoas querem suplementos para desinflamar. As pessoas querem suplementos para melhorar estresse oxidativo. As pessoas querem suplementos para melhorar a memória e o cérebro. E as pessoas dormem mal. Sabe o que vai acontecer com esses suplementos? Nada, porque o seu cérebro continua doente. O seu processo linfático cerebral, porque o cérebro também tem isso, e a gente já sabe que, por exemplo, o Alzheimer tem muita ligação com todo esse processo de detoxificação da glia, que é um tipo de célula que a gente tem no cérebro. O Matthew falou isso na palestra. O professor Matthew falou exatamente isso, que esse processo de detox que acontece nas micróglias, que acontece no cérebro, ele é um processo que ele está diretamente ligado com o dormir. Então, se você não dorme, esse seu processo de limpeza do sistema linfático, sabe o que acontece? Ele é prejudicado. E isso é uma das causas, talvez, de aumento da proteína tal, de aumento da proteína amiloide, que não tá, na verdade, porque não tem a ver. A proteína amiloide não tem a ver com Alzheimer. Mas houve uma correlação. Mas a proteína amiloide, ela tá aumentada na idade. E tem pessoas que vão desenvolver e tem outras pessoas que não vão desenvolver. Mas a grande maioria das pessoas mais velhas tem aumento da proteína amiloide. Se você não sabia, bem-vindo ao mundo. Então é importante entender isso, por quê? Porque muitas pessoas correlacionam a proteína amiloide com Alzheimer. E hoje já se sabe que a proteína amiloide não está relacionada ao Alzheimer. Bom, vamos lá. Então falamos bastante sobre essa questão do sono, sobre a questão... Vamos continuar na higiene do sono, que eu acho bem importante pra gente finalizar essa parte da higiene do sono, que muitas vezes o que acontece? As pessoas têm dificuldade em entender esse processo da higiene do sono. Então, vamos lá. O processo da higiene do sono, então, ele está relacionado a isso, a essa questão de tirar todos a poluição eletromagnética do quarto, fazer com que a gente tenha um horário, falar para o nosso corpo que a gente vai dormir, então eu vou dormir agora, eu vou descansar agora, eu vou para a cama agora, ter um horário, ter uma rotina de horário, se afastar das telas 1 hora antes de dormir, não comer pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Se você tem problema com sono, faça tudo isso que você vai dormir bem, tá? Então, não comer, não usar as telas, não usar nenhum tipo de lâmpada branca no quarto, desligar todos os aparelhos ou todos os receptores ou tudo que tiver poluição eletromagnética do quarto. Breu absoluto, ninguém dorme com luz, nem o LED da TV, nem o vermelhinho lá da TV tem que existir, tape aquele vermelho com uma fita, alguma coisa assim, nada, é breu absoluto. Então se você não tem cortina blackout, se o blackout não é bom, se você não tem uma persiana, você precisa ter. O seu quarto é o seu santuário, cuide do seu quarto, o quarto tem que ser a melhor parte da sua casa. É muito importante. O seu quarto precisa ser a melhor parte da sua casa. Melhor parte da casa não é a sala onde você está recebendo, não é a cozinha onde você cozinha. A melhor parte da sua casa é o seu quarto. Então, vamos lá. Além disso, o que são coisas importantes? Baixar a temperatura do corpo. O nosso sono, ele faz isso, ele baixa a temperatura do corpo. Então, você precisa baixar a temperatura do seu corpo. Ou você vai colocar um ar-condicionado numa temperatura um pouco mais baixa do que o habitual de você. Então, você vai colocar uma temperatura agradável para frio. Ou você vai tomar um banho de gelado não. Por favor, não tomem banho gelado antes de dormir. Mas de morno para frio. Então, vai ser um banho mais para frio do que para quente. Não tomem banho quente pelando antes de dormir. Porque você precisa baixar a temperatura do seu corpo para dormir. Então, olha todas as dicas que eu tô dando. Isso aí é ouro. É ouro. Tá? Vamos lá. Outra coisa que é importante. Baixar o cortisol à noite. Então, como é que a gente baixa o cortisol à noite? Muita gente sofre com cortisol alto à noite.
Uma dica de ouro, uma dica valiosa, uma dica sensacional, uma dica que assim, ó, vale R$ 1 milhão. Tome um chá que seja um chá que module o seu cortisol à noite. O que você pode fazer? Você pode tomar um chá de lavanda, um chá de camomila, à noite, antes de dormir. Isso aí baixa, lavanda baixa muito cortisol. Você pode usar um óleo essencial na sua fronha, se você quiser pingar umas gotas de óleo essencial. Você pode usar um escaldapé, fazer um escaldapé e colocar ali um óleo essencial de lavanda. Então, tudo isso pode ser feito para dormir. Você precisa baixar o seu cortisol à noite. Não sei como é a sua curva de cortisol, mas tente baixar o seu cortisol à noite. Quem tem tendência, principalmente, a acordar 3 da manhã, tem curva de cortisol péssima. Tem uma curva de cortisol horrorosa. Então, ou tome um chá de ashwagandha à tarde, ou tome um chá de lavanda antes de dormir, faça o escaldapé, enfim, faça alguma coisa com lavanda antes de dormir. Além disso, vamos lá, o que é mais coisa? Então, falamos sobre comer, falamos sobre álcool. Tem muita gente que toma álcool para dormir, porque o álcool está diretamente relacionado com as fases maiores do sono, então a gente tem uma indução do sono. Isso é péssimo, por quê? Porque muitos pacientes não entram na fase REM do sono, só entram na fase não REM do sono com álcool. Então, álcool antes de dormir não é uma boa. Que mais? Então, falamos sobre o breu. E uma coisa muito importante. Se você tem problemas de dormir, de cortisol, eu vou dar uma dica, segunda, terceira, 10ª dica de ouro que eu tô dando nessa live. Não vou falar sobre melatonina, não vou falar sobre nada de suplemento, tá? Não vou falar. Porque nem todo mundo pode tomar todos os tipos de suplemento, então as pessoas vão tomar e vão acabar piorando. Melatonina, se for tomar, sempre dose fisiológica, 0,21. Não tomem mais do que isso, se você não sabe o quanto de melatonina você precisa. Tá bem? Então, assim, 0,21 seria uma dose bacana. Mas, se você tiver o cortisol alto, você pode tomar 5 de melatonina, 10 de melatonina, 20 de melatonina e você só vai se prejudicar. Fica a dica. Buenas, do cortisol. Então, assim, modular o cortisol. Uma das coisas mais importantes, mais efetivas, mais eficazes, mais comprovadas para cortisol é o grounding. Então, dormir aterrado é fundamental. Se você dorme mal, compre um lençol de aterramento. Essa dica aí vale R$ 1 trilhão. Eu não tenho dinheiro porque é caro, porque não sei o quê, porque papapá, porque papapá. Assim, ó. Você não gasta um monte de bobagem, um monte de besteira. As pessoas compram um monte de suplemento, não sabem nem pra que compram suplemento. Gastam um monte de dinheiro em panela, gastam um monte de dinheiro em filtro, as pessoas não têm nem noção do que estão fazendo. Mas uma coisa que realmente vale muito a pena de gastar dinheiro, porque realmente é efetivo, realmente é eficaz, realmente é bom, é o lençol de aterramento. Eu não ganho R$ 1 com isso que eu tô falando. Além da amizade do Danilo, eu não ganho mais nada. Então, assim, ó, eu não tenho nenhum conflito de interesse para falar isso. O lençol de aterramento, dormir aterrado, aqui nos Estados Unidos tem, então dá pra procurar na Amazon, né? Então os sheet grounding, bed sheet grounding, se você quiser procurar na Amazon, tem de ótima qualidade. E no Brasil a gente tem uma empresa, que é a IBC, que é do Danilo, que fabrica, então, made in Brasil, então Tupiniquim, 100% Tupiniquim, os lençóis de bioaterramento. Então, assim, se você dorme mal, se você quer dormir melhor, se você tem problema em cortisol, se você quer diminuir o seu cortisol, se você acorda de madrugada, todas essas pessoas, e ainda mais as que realmente querem melhorar a saúde, têm indicação de dormir aterrado. Tá? Então, assim, ó, não quero gastar dinheiro, não aguento gastar dinheiro, nenhum suplemento que eu compro faz efeito, tá tudo um horror, vou falar uma palavrão, tudo uma merda, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer da minha vida, tal. Compre o lençol de aterramento.
Isso vale ouro. As pessoas são uma antes e uma depois de dormir bioaterrado. O bioaterramento e essa questão do cortisol, então melhora o cortisol, as pessoas começam a dormir mais, começam a sonhar, começam a ter sonhos, começam a ter fase REM de sono, que é a fase de recuperação. Já falei, se você não assistiu, está chegando agora na live, por favor, assista desde o início, a live vai ficar gravada, vai ficar disponível no YouTube, no meu canal, Doutora Gabi Stride. Assista de novo, veja tudo que eu falei, assista, assim, ó, essa live é uma live de ouro, é uma live que vale uma consulta. Tem uma amiga que fala que eu falo muita coisa que eu não deveria falar, porque as pessoas deveriam consultar para saber tudo isso. Eu digo, olha, sinceramente, assim, ó, eu quero que cada vez mais as pessoas despertem, eu quero que cada vez mais as pessoas melhorem a saúde delas, dependendo ou não de mim. Na minha consulta, o que vai acontecer? Eu vou destrinchar o que aquela pessoa precisa, que é o que eu faço. Então, assim, o paciente só não melhora se ele não quiser, se ele realmente não mudar. Porque se ele mudar, hoje eu tenho 100% de pessoas que acabam melhorando. Ou melhora o intestino, ou melhora o sono, ou melhora o estresse, ou melhora estresse oxidativo, inflamação. As pessoas melhoram, porque os exames não mentem. A história clínica não mente, não tem como não ajudar. Agora, se a pessoa não quer realmente melhorar, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como ajudar. Sinceramente, eu não tenho. Só não melhora com a medicina integrativa quem não quer. Porque a gente descobre tudo do paciente. A gente sabe tudo do paciente. Claro que não sabe tudo 100%, mas a gente sabe bastante. Só quem sabe 100% é só Deus. Eu não tenho essa pretensão nenhuma. Buenas, então é isso. Em relação ao sono, a higiene do sono, não sei, vocês têm mais alguma dica? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar só de um outro trabalho que o professor Matthew falou hoje à tarde. A palestra foi sensacional. Que eu vou botar esses dois trabalhos. Então, esse trabalho sobre sono e Alzheimer eu vou colocar lá no meu grupo do WhatsApp. E esse outro trabalho, que é um trabalho que é intitulado... Vou abrir aqui. Let me see. Então, Sleep Loss Causes Social Withdrawal and Loneliness. O que significa isso? Então, na verdade, pessoas que perdem o sono, que dormem mal, têm mais dificuldades sociais e têm mais solidão. Que profundo isso, né? Um trabalho de 2018, que é do próprio Dr. Walker, tá? Então, assim, trabalho que saiu na Nature, não é um trabalho que eu tô lendo lá da revista Predadora, é um trabalho que saiu na Nature, tá? Que fala exatamente sobre isso. Vou ler primeiro aqui o abstract. Então, a solidão e o isolamento social aumentam significativamente o risco de mortalidade e estão associados a inúmeras comorbidades mentais e físicas, incluindo distúrbios do sono. Será que a perda do sono desencadeia realmente a solidão? Nesse trabalho demonstramos que a falta de sono leva a um fenótipo neural. O que significa isso? Algo no cérebro. No cérebro, o cérebro apresenta vamos dizer assim, essa figura. E comportamental de retraimento social e solidão. Aquele que pode ser percebido por outros membros da sociedade torna esses membros da sociedade mais solitários. Então, eles colocam isso, eles investigam nesse trabalho, vou colocar lá no meu grupo, que pessoas que dormem mal se afastam dos outros, existe um isolamento social e solidão, dificuldade de lidar com as pessoas. Olha que grave isso. É um trabalho que saiu na Nature, pessoal. Não é um trabalho que a doutora Gabriela criou da cabeça dela. Saiu na Nature. Se você dorme mal, você se relaciona mal com os outros. O Dr. Matthew hoje colocou exatamente isso na palestra. Ele mostrou, então, um estudante, um colaborador lá dele do laboratório, que fez restrição de sono. Então, ele ficou sem dormir. E ele fez o vídeo, ele gravou o vídeo com esse aluno
acordado no horário normal e depois com restrição de sono, tava 22 horas acordado. E o humor dessa pessoa, nesse vídeo, é completamente diferente. Ele fala palavrão, ele ri inapropriadamente. A pessoa muda o comportamento quando ela dorme mal, quando ela tem restrição de sono. E muda pro mal, muda pro ruim, né? Muda pro péssimo, na verdade. Então, se você dorme com alguém que dorme mal, você vai dormir mal. E se você dorme com alguém que dorme... Se você vive com alguém que dorme mal, você pode ter problemas de relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa tá tendo problemas com ela mesma, porque ela tem tendência à dificuldade a lidar com outras pessoas e pode ter tendência mais à solidão. Então, é difícil viver com pessoas que dormem mal. Coloque tudo isso na balança. Veja como é que é o seu relacionamento, a pessoa que você dorme. Daqui a pouco, uma das coisas para você não se separar, não tô dizendo que as pessoas têm que se separar, mas uma das coisas importantes, talvez, é dormir em quarto separado. Se a pessoa dorme mal e não tem esse despertar que ela tá dormindo mal e que ela tá atrapalhando o seu sono, daqui a pouco uma coisa que você tem que fazer é dormir em quarto separado. Ter outro quarto na sua casa para você dormir. Porque a pessoa que dorme mal, ela atrapalha o sono da outra. Então talvez você tá dormindo mal porque o seu companheiro que tá na mesma cama tá dormindo mal. Ele chega tarde na cama, ele se movimenta demais porque ele não tem um sono reparador. De novo, se você não assistiu a live, assista desde o início. O sono REM, que é o sono reparador, ele paralisa todos os músculos voluntários do seu corpo. Se você se mexe o tempo todo, você não tem um sono reparador. Essa live vale R$1 milhão, né, pessoal? Até eu tô apavorada comigo mesmo. Mas, enfim, acho que é isso. Falamos bastante. A gente tem muito mais para falar sobre sono, né? Sono é um assunto muito legal, é um assunto muito interessante. E eu vou dizer para vocês que de 10 pacientes que eu atendo em primeira consulta, eu acho que 6 ou 7 têm problemas com sono. Problemas graves, né? Problema com sono, eu acho que muita gente tem. Mas problemas graves com sono. É uma coisa super comum, que tem muitas causas e que afeta diretamente todas as doenças que você tem. Se você tem doença autoimune, se você tem doença mental, se você tem doença cardiovascular, se você tem síndrome metabólica, se você tem impotência, se você tem dificuldade em hormônios, se você tá na menopausa, tudo atrapalha tudo que você possa imaginar é atrapalhado pela falta do sono. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer? Durmam bem. Quem não dorme bem vai sofrer no futuro. Já tá sofrendo no presente, mas vai sofrer muito mais no futuro. O cérebro precisa do sono reparador. O seu cérebro precisa do sono reparador. E sono reparador é, no mínimo, 6 a 8 horas por dia. Se você não dorme 6 a 8 horas por dia, no mínimo 8 horas, você não tem reparação do seu cérebro. Desculpa lhe dizer, você vai ficar doente logo, se já não está. Tá bem? Alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou terminar a live. Acho que falei bastante, falei muita coisa. Essa live é uma live para se ver, para rever, para se ver de novo, para se ver de novo, para se ver de novo. Tudo que você fala dos sintomas, tenho todos. Absurdo como o sono nos influencia. As pessoas não querem saber de sono, porque é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. As pessoas não querem saber. Elas não querem saber. Que nem eu digo, coloca lá o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia, porque eu não sei quem é que eu vi. Eu sei. Uma moça que eu... 2 sonos de 4 horas tem o mesmo efeito? Não. Não tem. Andrei, querido, meu amor, assiste desde o início da live. Você vai entender por que não. Tá? Não tem. O sono tem que ser contínuo para ele ter as 2 fases do sono e a fase reparadora é no final.
tá? Não tem. Quem dorme, quem trabalha de noite, assim, ó, tá perdido, tá? Então, assim, bem importante. Trabalhadores noturnos, pessoas que têm turnos a cada 2, 3 dias, isso aí é perda da qualidade de vida, tá? Isso é morrer mais cedo, é isso que significa. Ficar doente e morrer mais cedo. Sono é fundamental. A mãe natureza, ela não fez nada, nada, absolutamente nada sem propósito. Nenhuma folha de uma árvore tá ali sem um propósito. Nada. A mãe natureza é perfeita. Quem nos criou, que eu não sei quem foi. Se foi Deus, se foi Buda, se foi Alá, se foi Maomé, não sei. Abraão, não sei quem nos criou. Não sei. Não sei. Tá? Quem foi? Fez da forma mais perfeita possível. Ainda bem que a Silvana falou, maravilhoso. Comprei o relógio para monitorar. Sabe quanto tempo em cada fase? Joga o relógio no lixo. Quando você está usando o relógio, esse relógio está ligado no Wi-Fi. Esse relógio está ligado no wireless. Esse relógio está ligado na internet. Você está colocando energia eletromagnética no seu corpo durante o sono. Joga no lixo. Lixo. Se eu falei, o celular tem que ficar longe do quarto ou no modo avião, tudo tem que ficar no modo avião. Se o seu relógio funciona no modo avião e você consegue monitorar isso, beleza. Mas eu não conheço nenhum... Beleza, eu adoro. Mas eu não conheço nenhum relógio que funcione no modo avião. Então, se você coloca o seu relógio para dormir, você dorme com energia eletromagnética. Então, não adianta usar o coisa de... o lençol de bioaterramento. Sério? Claro! Pessoal, vocês têm que pensar. Pensar é de graça. Pensar é R$0. Pensar é R$0. É R$0, é zero. Não paga pra pensar, pessoal. É de grátis, grátis. Deus deu isso, esse brilhante coisa pra nós. Pensar é gratuito. Pô, tô com um relógio... Olha aqui, eu tô com 2 pulseiras. 2, tá? 2 pulseiras. De turmalina negra, pra tirar toda a energia eletromagnética. Eu não uso relógio, ó. Eu não tô nem mais de aliança, porque eu quase arrebentei meu dedo na academia. Quase saiu meu dedo fora, porque eu prendi o meu dedo num negócio na academia. Então eu não tô usando mais nada. O pessoal tem que pensar. R$0 pra pensar, pessoal. De grátis. A pessoa compra um relógio, mas ela não pensa. Tem que pensar, pessoal. R$0. Zero. Trabalhei na aviação, saí tem mais de 20 anos e meu sono nunca mais foi o mesmo. Pois então, José, eu vou te falar, tá? Eu trabalhei 10 anos de noite. E foi a melhor coisa que eu fiz foi ter saído. No início demora, porque a gente tá muito doente, né? No início demora. Mas quando a gente... Hoje eu durmo perfeitamente, graças a Deus, o tempo que eu preciso dormir. Mas assim... Toda uma higiene do sono, toda uma questão de suplementação quando eu preciso. Não tomo magnésio toda noite. Deveria até tomar, porque, enfim, me ajuda um monte. Mas não tomo mais magnésio toda noite. Melatonina também eu tomo só de vez em quando. Eu não uso suplemento. Quem me conhece sabe, eu não uso suplemento frequente. Tem dias que eu não tomo nenhum suplemento. Tem dias que eu tomo 3, 4 suplementos. Depende muito. Suplemento não é para tomar sempre. Eu canso de falar isso. Quem me conhece sabe. Eu canso de falar isso. Não se toma suplemento sempre. O corpo não quer suplemento toda hora. Ele quer por um período. Quando ele tá precisando, ele quer. Então, melhorar o sono, que foi o que a Jusceia falou, Jusceia. Concordo plenamente contigo. Melhorar o sono é difícil. Você precisa estar desinflamado. Você precisa estar sem estresse oxidativo. Você precisa estar suplementado. Você precisa fazer toda essa higiene do sono, você precisa estar com os seus hormônios tudo em ordem.
Tudo isso é super importante para que você tenha um bom sono. Então isso demora um tempão, porque essas night shifts, essa coisa de dormir de dia e trabalhar de noite, isso destrói qualquer pessoa. E isso demora um tempão. Se você não tiver consciência de que você tem que se tratar, você não vai melhorar nunca mais. Tá bem? Que bom que perguntaram do relógio. Isso é uma coisa maravilhosa. Relógio e anel, o pessoal adora essas coisas. Eu estou tomando GABA. Pois então. Olha só que legal, né? Enfim, GABA é um suplemento que não passa a barreira hematocefálica. O que isso significa, Cris? O que isso significa? Muito bem. Então, assim, eu já usei GABA porque eu queria ver. Comprei GABA pro meu marido. Comprei GABA aqui nos Estados Unidos, não comprei no Brasil. No Brasil, eu jamais compraria GABA. Se não fosse, enfim, importado. O que significa? Que não é o GABA que tá fazendo algum efeito. GABA, vou dizer pela minha experiência e por uma pessoa que precisa de GABA, meu marido é uma pessoa que precisa de GABA, não funciona. Primeiro, isso eu aprendi na orto. GABA não passa a barreira. Então a gente até pode prescrever, mas assim, para atuar a nível intestinal. Tá? Porque os neurotransmissores também atuam a nível intestinal, beleza? Mas pro cérebro, isso eu aprendi na orto. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vou contar. Foi um dos primeiros suplementos que eu comprei, porque eu queria testar. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Eu não posto tudo que eu faço. Se eu postar tudo que eu faço, vocês vão ficar apavorados, porque eu me viro nos 30 aqui. Mas assim, foi uma das primeiras coisas, só um ano e pouco atrás. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos foi comprar GABA. Porque eu queria testar. Porque no Brasil tem farmácia de manipulação, a gente não tem GABA pronto, só tem por farmácia de manipulação. E farmácia de manipulação a gente sabe como é que é. Eu não tô falando que todas as farmácias de manipulação são ruins, eu não tô falando isso e eu digo de novo. Só que é muito difícil ter uma farmácia de manipulação de muita confiança. Então, ou você vai gastar um dinheirão, e isso acontece, ou a farmácia não vai ser boa. É muito difícil uma farmácia de manipulação ser boa e ser barata. É difícil. Pode até acontecer, mas é difícil. Então, assim, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi comprar GABA. E comprei GABA da melhor. Eu devo ter GABA ainda ali. Porque eu não usei. Eu vou até pegar o GABA. Calma, ó. Vou pegar o GABA. Vamos lá. Vou pegar pra mostrar. Aqui. Da melhor marca que tem aqui nos Estados Unidos, na minha opinião, tá? Que é o GABA. Ó, comprei GABA. Ó. Vou mostrar aqui pra dizer que eu estou mostrando. Olha aqui, ó. Pra não dizer que eu estou mentindo, porque eu não minto nada que eu faço, eu minto aqui, tá? Ó, isso aqui é o GABA Calm, tá? Ele tem magnésio, GABA, glicina, tirosina e taurina. Maravilhoso. As doses são muito pequenas, óbvio, tá? Então a gente vai ter 125 de GABA, 50 de glicina, mas a gente pode tomar uma, duas, enfim. Ele é... todo o GABA, na verdade, deveria ser mastigável, né? Vou mostrar aqui. Pra vocês verem que eu nem usei muito, que tá até com o negócio, ó. Então, ele é um GABA mastigável, ó. Tá. A melhor marca nos Estados Unidos. Todos os meus pacientes sabem que eu falo sobre essa marca. E eu adoro essa marca. E eles adoram essa marca. Atendi uma paciente essa semana. Essa semana, mentira. Semana passada, porque hoje é segunda-feira. E hoje eu não atendi. Semana passada, uma paciente pegou e disse: bah, doutora, eu comprei o da Search. Maravilhoso. Eu falei...
Essa marca é a melhor marca, na minha opinião, nos Estados Unidos. Uma das melhores marcas, tá? Search Naturals. Então, foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu vim pra cá. Foi esse GABA pra testar. Tá? Então, isso aqui é algo de ponta. Isso aqui é muito bom. Tá? Então, é isso. Pode ser que funcione, mas provavelmente não é o GABA. Tá bem? Pode ser que funcione outra coisa. Magnésio, melatonina, glicina. Comprei glicina também pra testar. Comprei glicina recentemente pra testar, porque eu queria tomar 5 gramas de glicina. Que é uma dose violentíssima pra ver o que acontecia. Então, glicina não funciona pra todo mundo também. Então, é isso, pessoal. Assim, os suplementos não funcionam pra todo mundo. Você precisa ou saber o que você precisa, ou você precisa se testar. Se você tem dinheiro pra se testar, se teste. Mas a maioria dos suplementos... Por isso, volte lá na live. Vou terminar. Suplemento... Se você não consultar, se você não ir no médico, se você não souber o que você realmente precisa, é o gasto de dinheiro violento. Sem necessidade. Por isso que talvez comprar o lençol de bioaterramento, comprar uma bacia para fazer escaldapé, pegar sol, comprar uma cortina de blackout, uma boa persiana, isso aí é muito mais investimento do que gastar num suplemento. Se você tá doente, se você tá cheio de problema de saúde, não compre suplemento. Se você não for no médico, se não for o médico, você lhe receitar. Invista nessas coisas. Em uma boa comida de qualidade, em comida de verdade. Invista num lençol de aterramento, invista numa janela de blackout para você dormir no breu absoluto, invista numa bacia para você botar os seus pés para fazer escaldapé, invista num óleo essencial de lavanda. Essas coisas são simples e você vai gastar o seu dinheiro de uma forma super boa, super honesta. Agora comprar GABA, porque eu vi o doutor fulano falar, comprar, lá sei eu, cúrcuma, porque eu vi o fulaninho falar, comprar alho, porque eu vi o fulano falar, cranberry, lá sei eu, não, suplemento não é para todo mundo. Nem ômega é para todo mundo. Antigamente eu até dizia que o ômega podia ser para todo mundo, o magnésio podia ser para todo mundo. Não! Se você tem diarreia, magnésio não é o melhor para você. Se você tem uma alimentação super limpa, o ômega talvez não seja. Se você não tem problema mental, o ômega talvez não seja. Daqui a pouco você tá na menopausa, precisa assim, de uma linhaça. Um primo, não sei. Mas nem o ômega é para todo mundo. Pessoal, essa faz parte de uma das lives de domingo que hoje na segunda-feira. Queria agradecer, tenho mais 2 minutos, já sabia que ia terminar. Agradecer a todo mundo, essa live vai ficar gravada, vai ficar salva na plataforma do YouTube, doutora Gabi Streit, e aqui no Instagram. Então, se você gostou, se você quiser ver, se você quiser compartilhar, por favor, faça isso. Na quinta-feira a gente tem o Quintas com Saúde com a Naraline e a gente vai responder algumas perguntas, enfim, algumas coisas que ficaram com dúvidas. Então, essa live foi uma live muito bacana sobre sono, sobre a palestra do Dr. Matthew. Se você quer ver o livro, compre o livro, chama Por que Dormimos, o livro do Dr. Matthew Walker, professor da Universidade de Berkeley, aqui nos Estados Unidos da Califórnia, fala sobre por que dormimos. Tá bem? Um beijo pra vocês, uma excelente noite. Vejam a live de novo, façam tudo que eu falei nessa live e depois amanhã me mandem a mensagem dizendo se vocês conseguiram dormir um pouquinho melhor ou não. Tá bem? Um beijo no coração de vocês. Não veio o coração? Fiquem com Deus e até a próxima.